Quando a gente trata de silagem, a gente tem que se atentar aos percentuais de produção de cada matéria que vai ser ensilada. Lembrando que todas elas têm os seus valores nutricionais e algumas são até valores nutricionais elevados, como o sorgo, como o milho. Porém, o pequeno e médio produtor rural, ele tem que levar em consideração uma coisa chamada custo-benefício. Por quê? Porque quanto maior o benefício e menor o custo, somos pequenos produtores rurais, isso é muito bom. Você consegue diminuir o gasto na produção. Por exemplo, quando a gente resolve, dentro da minha propriedade, hoje, esse ano, eu vou me preparar para o período de estiagem plantando milho. Você separa um pedaço, vai arar a terra, vai fazer análise do solo, possivelmente vai fazer uma correção daquele solo, porque sempre que a gente se prepara para a produção de uma lavoura, seja ela de milho, sorgo, cana ou capim-açu, nós temos que trabalhar da melhor forma possível. Por quê? Para nós tirarmos o maior volume de produção dessa lavoura. Então, quando a gente faz todo o processo de preparo do solo, plantio do milho, o milho ele vai apresentar um percentual de produção que gira em torno de 50 toneladas por hectare de matéria para ser ensilada. É um volume considerável? Sim, é um volume muito bom. Porém, você tem um custo muito grande para a produção dessa sua silagem. Quando a gente fala de milho, a gente tem que levar em consideração que o milho ele não é uma cultura perene, ele precisa ser plantado todas as vezes que você for colher, Então, todas as vezes que você colher, você vai ter que arar a terra, isso gera um custo. Você vai ter que preparar esse solo, você vai ter que adubar esse solo, isso gera um custo, e você vai ter uma produção de 50 toneladas por hectare. Quando a gente trata sobre o sorgo também possui um bom valor nutricional quando a gente trabalha com ele como matéria ensilada. O sorgo apresenta um bom valor nutricional, apresenta uma boa digestibilidade, o milho apresenta uma digestibilidade um pouco maior, porém, você também tem a mesma dificuldade que apresenta as outras culturas como o milho. Por exemplo, você precisa plantar ele todo ano. O sorgo ainda tem uma vantagem que ele tem a rebrota, mas ele vai produzir no primeiro corte algo em torno de 50 toneladas e na rebrota ele vai produzir algo em torno de 20 toneladas quando bem manejado. Então, assim, você vai ter uma produção total de silagem, quando você opta pela silagem de sorgo, no valor total de 70 toneladas de produção da sua silagem dessa cultura de sorgo. Quando a gente trabalha com a cana-de-açúcar, ela consegue te entregar uma matéria para ser ensilada que gira em torno de 100 toneladas a 150 quando você possui uma lavoura de cana muito bem manejada, muito bem tratada, muito bem cuidada, porque a lavoura de cana você planta ela, o primeiro ano, quando o solo está corrigido, ela vai produzir muito bem. Depois você precisa fazer a complementação do solo, precisa fazer uma adubação para você ter a mesma produtividade ou melhorar a sua produtividade para o ano seguinte. Quando nós tratamos sobre o capim-açu ele é superior nessa quantidade de tonelagem por hectare de produção. Então nós temos mais matéria verde sendo ensilada na mesma quantidade de hectare. Então, quando a gente trata sobre o capim-açu, a gente dá um salto para 300 toneladas ou mais por hectare por ano de produção de matéria verde a ser ensilada. Matéria verde a ser ensilada de um ótimo capim, de excelente valor nutricional e que vai propiciar para você, quando bem administrado, quando bem fornecido e bem trabalhado ao seu gado, um ganho médio diário muito bom. Então, por exemplo, algumas curiosidades que a gente pode trazer sobre a produção de silagem, tanto de milho, como sorgo, como de cana-de-açúcar. Por exemplo, a silagem de milho, ela chega a ser 57% mais cara a sua produção do que a silagem de capim-açu. Quando a gente trata do sorgo, o sorgo apresenta aí algo em torno de 43% a mais no custo de produção do que a silagem de capim-açu. A cana possui um custo de produção
que gira em torno aí dos 42% a mais do que o capim-açúcar. Então perceba que você consegue ter um custo mais elevado na produção da silagem quando você opta por essas outras culturas. Deixando bem claro que todas elas possuem um ótimo valor nutricional e se você optar por elas, com toda certeza você vai conseguir fazer o trato do seu animal. A nossa intenção aqui é mostrar que se você optar pelo capim-açúcar, você vai ter uma maior produtividade por hectare, você vai ter uma maior produção de silagem e consequentemente você vai conseguir tratar mais gado, mais animais por hectare dentro da sua propriedade. Então, como o Vitor acabou de dizer aí, o capim-açúcar supera todos, não tem como. Ele citou todos os exemplos, os custos, né? E é sempre aquilo que eu falo, é produzir mais com menos área, menos hectare, você vai produzir muito mais com menos trabalho, porque cada plantio você ficar gradeando, arando terra, corrigindo solo, é um custo muito alto, entendeu? E o capim-açúcar não, você cortou ele hoje, veio uma chuva, no outro dia ele já começa a brotar. Quem não tem o capim-açúcar está perdendo tempo. Planta que você vai ver que eu estou falando aqui é uma pura realidade.